Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise contábil da Panatlântica. Lembrando que o intuito aqui não é incentivar ninguém a comprar ações ou vender ações. Aqui o único objetivo é fazer a análise contábil, ou seja, verificar como que está a situação financeira e contábil e patrimonial da empresa. Bom, a gente vai começar aqui com o balanço patrimonial. Eu esbocei graficamente aqui o balanço. A barra azul representa o ativo total, a barra laranja o passivo total e a barra cinza o patrimônio líquido. O ativo total são todos os bens e direitos que a empresa tem a receber e o passivo total são todas as obrigações que ela tem a pagar a terceiros, e o patrimônio líquido é o dinheiro investido pelos sócios e acionistas. Bom, analisando o gráfico aqui, a gente consegue avaliar com o maior volume de ativo da empresa, maior volume aqui financeiro envolvendo ativos, ou seja, a empresa tem mais bens e direitos a receber do que obrigações a pagar, representado aqui pela barra laranja. E o patrimônio líquido e o passivo estão praticamente no mesmo volume, ou seja, praticamente 50% do ativo da empresa está sendo financiado por capital próprio e o outro 50% sendo financiado aí com o capital de terceiros. Essa diferença aumentou aqui praticamente nos 3 últimos anos, 2018 a 2020. Deixa eu só limpar aqui. Bom, essa diferença aqui aumentou aqui em relação a de 2018 a 2020. A diferença das obrigações a pagar está aumentando em relação ao patrimônio líquido, ou seja, nos últimos anos o volume de endividamento da empresa, ou seja, do capital financiado com o capital de terceiros, vem aumentando, principalmente aí nos 3 últimos anos. Bom, aqui eu esbocei aqui a composição do ativo. A gente consegue avaliar que o ativo da empresa vem numa tendência de alta, ou seja, o volume de riqueza da empresa patrimonial vem crescendo período após período, com o principal destaque aqui entre 2018 a 2020 aqui, principalmente 2020, que deu um salto aqui em destaque. E aqui eu dividi, praticamente não dá para ver a barrinha laranja, que tá bem pequena mesmo, que são os ativos realizáveis a longo prazo, ou seja, são bens e direitos que a empresa tem a receber no período acima de 12 meses, e o ativo circulante são bens e direitos que a empresa tem a receber dentro do período de 12 meses. Então, praticamente 100% aí do ativo de 2011 a 2020 está localizado no ativo circulante, ou seja, praticamente 100% dos bens e direitos que a empresa tem a receber está alocado no período de curto prazo, ou seja, dentro de 12 meses. E a gente consegue avaliar também praticamente aqui o ativo realizável a longo prazo. Na sua totalidade está localizado em ativo imobilizado e ativo intangível. Ativo imobilizado são os móveis da empresa, imóveis e maquinária para fazer a produção do seu produto. Bom, aqui eu esbocei a composição do ativo circulante do ano de 2020. Praticamente a maior parte, 36%, está alocado em aplicações financeiras, ou seja, está em investimentos. 26% aqui, que é a barrinha cinza, está em contas recebidas, ou seja, as promessas de recebimento de clientes. E 20% está em estoques, ou seja, praticamente aí o ativo circulante está localizado nessas 3 contas: aplicações financeiras, contas recebidas e estoques, e a maior composição está em aplicações financeiras. Bom, aqui a gente tem os disponíveis, que é o dinheiro que a empresa tem em caixa. Tá no aspecto muito bonito, tá muito bonito o gráfico. Analisando aqui de 2011 a 2020, a gente consegue analisar aqui que o volume de caixa da empresa vem crescendo período após período, com o principal destaque aqui entre 2019 e 2020 aqui, que teve um crescimento considerável do volume de caixa da empresa. Bom, o volume de contas a receber, ou seja, promessa de recebimento de clientes, vem crescendo também no período histórico de 2011 a 2020, com o principal destaque aqui em 2020, que deu um salto aqui de 2019 a 2020. Aqui o volume de caixa, o ano de 2020 para a empresa foi muito bom em relação à promessa de recebimento de clientes e recebimento também por causa do volume de caixa que vem crescendo em 2020. Bom, a gente tem um volume de estoques. Fazendo em comparação, essa análise é legal você fazer comparando com os dois últimos gráficos aqui, o caixa e o contas a receber. Se os estoques estão crescendo e o
a promessa de recebimento de clientes vem crescendo e o caixa vem crescendo, quer dizer que o estoque vem aumentando período após período por causa do aumento de pedidos de clientes. Ou seja, quanto mais pedidos a empresa tem, ela precisa comprar mais, precisa aumentar seus estoques para poder atender essa demanda e esse aumento de demanda, e vem numa tendência de alta histórica aí de 2011 a 2020, aí numa tendência de alta fortíssima e novamente com um grande destaque para o ano de 2020. Bom, a gente tem um passivo total, que são as obrigações que a empresa tem a pagar com terceiros, também está numa tendência de alta, ou seja, o endividamento da empresa vem crescendo. Dificilmente a empresa que cresça, vem no crescimento assim bem alto, vem aumentando a demanda de pedidos, dificilmente aqui o endividamento não acompanha esse crescimento. Mas se a empresa vem crescendo, vem tendo uma boa demanda de pedidos e ela se endividar para poder atender essa demanda, não tem problema algum, e é o que está acontecendo com essa empresa. Bom, aqui eu dividi como que está a composição do ativo para verificar qual o volume que está localizado no período de curto prazo e qual está localizado para pagar no período de longo prazo. Bom, a gente consegue avaliar aqui que o curto prazo é representado pela barra azul, o longo prazo pela barra laranja. Bom, do período de 2011 a 2016, maior parte do volume das dívidas da empresa estava localizada no período de curto prazo, ou seja, a maior parte da dívida da empresa estava programada para pagar no período dentro de 12 meses e o menor volume a longo prazo. Mudando o cenário aqui de 2017 a 2019, maior parte da dívida ficou localizada no período de longo prazo e menor parte a curto prazo, com exceção aqui em 2018, que o curto prazo aumentou um pouquinho em relação ao longo prazo. E em 2020 aqui um outro destaque, as dívidas da empresa no período de curto prazo aumentou consideravelmente em relação ao período de longo prazo. No ano de 2020, o último ano que foi apurado o balanço, a maior parte da dívida da empresa está alocada no período de 12 meses. Bom, as principais contas do ativo, eu esbocei aqui os fornecedores representados pela barra azul, a dívida bruta, que são os empréstimos e financiamentos tanto a curto prazo quanto a longo prazo, está representado aqui pela barra laranja. A gente consegue avaliar que a maior parte do volume do endividamento da empresa está localizado em empréstimos e financiamentos, ou seja, é um capital aí que a empresa investe nas suas operações, mas é um capital que tem custo, que aumenta as despesas financeiras da empresa, que acaba impactando a margem de lucro da empresa. Mas a gente consegue avaliar aqui que principalmente no ano de 2020 aumentou fortemente aqui o volume de fornecedores por questão do aumento de pedidos, então aumenta o volume de compromissos a pagar para fornecedores e acaba aumentando também em relação ao endividamento. Mas assim, a diferença do endividamento e fornecedores diminuiu consideravelmente aqui em 2020 por questão do aumento de pedidos, né, que a empresa teve um aumento no pedidos, que a gente conseguiu avaliar ali no gráfico de clientes, e então foi necessário aqui um aumento de compromissos, com aumento de pedidos também com fornecedores para compra de matéria-prima. Bom, aqui a gente vamos falar um pouquinho do demonstrativo do resultado do exercício, que é a DRE. A primeira conta é a receita líquida, que é o total de vendas da empresa. A gente consegue avaliar que vem numa tendência de alta, numa tendência crescente, né, de 2011 a 2020. 2019 aqui para 2020 teve um salto aqui considerável, um aumento de vendas muito forte. Bom, o resultado bruto é a lucratividade da empresa só com seu principal ramo de atividade. A gente consegue avaliar também que vem numa tendência de alta fortíssima, vinha numa tendência de alta de 2011 a 2019, mas um pouquinho menos acentuada. Em 2020 aqui deu um salto fortíssimo aqui de lucro bruto da empresa, então a gente consegue analisar que a questão da lucratividade da empresa só com seu ramo de atividade vem numa tendência de alta considerável, principalmente com esse salto aqui de 2011 a 2020. 2019 a 2020, vamos verificar esse ano de 2021, a empresa continua mantendo esses bons números de resultado. Bom, a gente tem o EBITDA aqui, o EBITDA a gente consegue analisar o total da lucratividade da empresa como um todo.
Aqui a gente consegue pegar o resultado da empresa com o seu principal ramo de atividade, envolvendo as outras operações que envolvem a empresa, mas que não envolvem seu principal ramo de atividade, por exemplo, despesas com pessoal de escritório, manutenção predial, produtos de limpeza, receitas que entram no caixa, mas que não está ligado diretamente com a venda dos seus produtos, por exemplo, venda de algum imóvel, venda de veículos da empresa, ou seja, são recursos que vão entrar na empresa, recursos financeiros que vão entrar no caixa da empresa, mas que não está ligado ao seu principal ramo de atividade. Então, o EBITDA a gente consegue verificar o nível de lucro da atividade da empresa como um todo. Bom, de 2011 a 2019 aqui teve pouca variação, ela estava variando aqui, mas a partir de 2015 aqui começou a esboçar uma tendência de alta, teve uma correção forte aqui em 2019 e deu esse salto espetacular daqui no ano de 2020. O ano de 2020, pelo que a gente está conseguindo avaliar aqui e analisar com seus demonstrativos financeiros, foi muito positivo. Bom, a gente vai falar um pouquinho do resultado financeiro, aqui é o que a empresa ganha ou perde, se a empresa teve lucro ou prejuízo com as suas operações no mercado financeiro. Aqui envolve juros que ela paga de empréstimos e financiamentos, variação cambial, ganhos e perdas envolvendo aí investimentos na bolsa de valores e rendimentos em renda fixa. Se está no patamar positivo, que é esse patamar daqui, quer dizer que a empresa ganhou mais do que perdeu no mercado financeiro. Quando está no patamar negativo aqui, que é esse patamar daqui, quer dizer que a empresa perdeu mais do que ganhou no mercado financeiro. Bom, de 2011 a 2013 aqui, ela veio numa tendência de lucro no mercado financeiro em tendência de baixa, chegando a um prejuízo pequeno aqui em 2014, aumentando esse prejuízo aqui de 2015 a 2017. Voltando a ter lucro aqui das suas operações no mercado financeiro em 2018 e 2019 tendo um forte prejuízo também. E 2020 teve esse salto. Para quem tem necessidade de investir na empresa, eu recomendo dar uma olhada e verificar nos seus demonstrativos, verificar o porquê desse destaque alto no resultado financeiro, o que ocasionou aqui esse aumento. Eu não olhei com muitos detalhes, eu fiz uma análise macro aqui, eu não fui na análise micro, mas mas é bom vocês darem uma olhada lá nos relatórios da empresa, mas eu acho que isso daqui é variação cambial por causa do aumento do dólar, mas é bom vocês darem uma olhadinha lá e verificar para poder ter certeza, né? Então meu intuito aqui não é fazer uma análise micro, pegar no detalhe, aqui é só fazer a análise contábil da empresa, apresentar os seus resultados. Bom, a gente tem um lucro e prejuízo do período, é o lucro final da empresa. No DRE a gente pega todas as receitas menos todas as despesas, verifica se a empresa teve lucro ou prejuízo. Bom, de 2011 a 2020 a empresa sempre lucrou, ou seja, ela nunca teve prejuízo, variando bastante aqui de 2011 a 2017. Ela deu um salto aqui em 2018, ficando no mesmo patamar de 2013, que até então era o melhor período, tendo uma correção fortíssima aqui em 2019. E em 2020 aqui a empresa teve um lucro fortíssimo do ano. O ano de 2020 para a empresa foi muito excelente até então, conforme nós estamos analisando tanto o balanço patrimonial como o demonstrativo do resultado do exercício. Bom, aqui a gente tem vamos falar um pouquinho dos índices de liquidez. Aqui a gente consegue avaliar, a gente pega alguns dados do balanço patrimonial e da DRE, faz alguns cálculos para verificar a condição de pagamento da empresa com seus ativos em relação às suas obrigações a pagar no passivo. Bom, a gente tem um índice de liquidez corrente. Aqui a gente consegue analisar a empresa com seu ativo circulante, ou seja, os bens e direitos que a empresa tem a receber no período de curto prazo, se ela consegue pagar as suas dívidas no mesmo período, ou seja, as dívidas no período de curto prazo. Se estiver acima do patamar de 1, que é esse patamar daqui, quer dizer que a empresa tem condições de pagar a sua dívida na totalidade só com ela consegue pagar a sua dívida a curto prazo na sua totalidade com seu ativo circulante. Agora, se tiver abaixo de 1, quer dizer que as dívidas a curto prazo da empresa é superior ao seu ativo circulante. Não é o que ocorre da empresa. Os índices, o índice de liquidez corrente sempre esteve acima do patamar do 1. Ficou sempre próximo aqui de 2,5, chegando a 3.
Aqui em 2019, praticamente a empresa tem um triplo de ativo circulante em relação ao passivo circulante. 2020 aqui teve uma correção para 2,5, ou seja, a empresa tem de ativo circulante 2,5 em relação ao seu passivo circulante. Bom, vamos falar do índice de liquidez seca. Do ativo de liquidez seca, nós pegamos ativo circulante menos os estoques. A gente consegue verificar se com ativo circulante, tirando os estoques, a empresa consegue pagar suas dívidas. É a mesma ideia de análise. Se tiver aqui acima desse patamar, deixa eu limpar aqui que eu fiz besteira. Se tiver acima desse patamar aqui, que é o patamar de 1, quer dizer que a empresa consegue pagar suas dívidas com seu ativo circulante menos os estoques, sua dívida a curto prazo. E a gente consegue avaliar que de 2011 a 2020 sempre esteve acima do patamar de 1, quer dizer que a empresa com seu ativo circulante, que é o caixa, contas a receber, ela consegue quitar com tranquilidade, ficando próximo aqui da linha de 2. Ou seja, praticamente, tirando uma média aí, a empresa tem um dobro de ativo seco em relação ao passivo circulante. Bom, índice de liquidez imediata, a gente só utiliza o caixa em relação à dívida a curto prazo. A gente consegue verificar aqui, a empresa só com seu caixa, ela consegue quitar a sua dívida a curto prazo. A mesma ideia, se estiver acima desse patamar de 1, quer dizer que a empresa consegue pagar as dívidas a curto prazo com o caixa. Deixa eu limpar aqui que eu fiz aqui meio torto. Bom, aqui ficou mais certinho. Se tiver abaixo de 1, quer dizer que a empresa com seu caixa não consegue pagar a sua dívida a curto prazo. Bom, aqui já começou a ficar um pouquinho mais... teve alguns períodos aqui, foram 1, 2, 3, 4, 5. Só em 5 períodos que ficou acima do patamar de 1, ou seja, só em 5 períodos que a empresa teve caixa suficiente para poder honrar suas dívidas a curto prazo. Foi em 2011, 2015, 2017, 2019 e 2020. Nos outros anos que eu não contei aqui, a empresa não teve caixa suficiente para poder honrar as suas dívidas a curto prazo. Mas aqui não é tão preocupante não. O ideal, se a empresa pelo menos tiver um índice de liquidez seca que supere as suas dívidas a curto prazo, já é o suficiente. Mas aqui, se a gente analisar o índice de liquidez imediata, estão próximos, né, do patamar de 1, não estão tão distantes assim. Não abaixou tanto, né? Então um índice de liquidez aqui imediata aceitável. Bom, aqui é um índice de liquidez geral. A gente pega o ativo total menos, verifica se o ativo total da empresa, o ativo circulante e o não circulante, é capaz de pagar o passivo total da empresa, ou seja, o passivo, o exigível a curto prazo e o exigível a longo prazo. É a mesma coisa, se estiver acima desse patamar de 1 aqui, deixa eu limpar aqui que eu fiz torto. Bom, se estiver acima desse patamar de 1, que é o que a gente consegue verificar aqui de 2011 a 2020, sempre ficou superior desse patamar de 1, mas está numa tendência de baixa um pouquinho tímida aqui, vem diminuindo período pós período, mas o que a empresa tem de ativo é maior do que suas dívidas, então a empresa tem mais ativos do que dívidas no total. Mas se a gente avaliar aqui, está numa tendência de baixa, ou seja, a questão do endividamento da empresa vem aumentando em relação ao ativo total da empresa, mas nada de se preocupar, praticamente a empresa tem um dobro de ativo total em relação ao seu passivo total. Bom, pessoal, termina a análise contábil aqui, espero que vocês tenham gostado. Aqui está para quem tem interesse, eu tirei esses dados aqui do site Fundamentos, a planilha que eles disponibilizam lá com todas as informações, e do site da própria empresa, né? Tá o link aqui para quem tiver interesse. Lembrando, para quem tiver interesse aqui, tá no meu blog esse estudo, vou deixar o link aí na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, sucesso a todos. Não se esqueçam aí de se inscrever no canal e deixar um joinha. E sucesso a todos aí, bons investimentos.